Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa é a nossa esperança, a sua volta, essa é a nossa esperança. Não estamos entregues à nossa própria sorte, não estamos sozinhos nesse mundo, não estamos refém de nós mesmos, porque se tivéssemos refém de nós mesmos, há muito já estaríamos consumidos pela nossa própria miséria. Mas louvado seja o Senhor por toda a sua bondade, por toda a sua graça e por todo o seu amor. Pessoal, meus amigos aí me abandonaram. Cadê meus amigos? Meus amigos me abandonaram. Estão aí. Vamos embora. Meus amados, enquanto o pessoal está acabando de chegar, a gente está arrumando aqui a casa, eu queria pedir, em nome de Jesus, a você que está aí mais para trás, para a gente chegar um pouquinho mais para frente, para a gente ocupar os lugares que estão vazios aí, para que fique cada vez mais com cara de em casa, com cara de encontro, com cara de reunião de família. Então, pedir você que está aí para trás, a sentar um pouquinho mais à frente, por gentileza, para a gente poder se encontrar e a gente não se distrair de maneira alguma, tá bom? Então, eu pedi a você que está aí atrás, por gentileza, a vir ocupando assim os espaços que estão aqui vazios, para a gente se encontrar em nome de Jesus. Amém? Vem para frente. Somos família. Tem até cachorro na família. Cachorro vem para cá, fica rodando aí. Tem jeito não. É um encontro de família mesmo. Tem até cachorro aí que roda. Tem problema dessa coisa. Tem um cachorro que segue alguém aí. Acho que bom. Irmãos, esse esforço de tirar cada um de nós da nossa zona de conforto, esse esforço de tirar cada um de nós aí dessa zona de esconderijo, ele é um esforço propositado, porque não dá para a gente servir a Cristo numa zona de comodidade. Por exemplo, você sabia que a cada 24 horas, 11 irmãos nossos morrem por causa da fé? Eu vou repetir você aqui. Você sabia que a cada 24 horas, 11 irmãos nossos são assassinados no mundo por causa da profissão da sua fé? Você sabia disso? 11 irmãos, quando terminar esse dia, 11 irmãos nossos, 11 filhos do nosso Pai, 11 partes nossas, serão sepultadas por causa da profissão da sua fé. Isso é dado estatístico da nossa agência aí missionária. Obrigado. Muito obrigado. Queria dar água, vovô. No mundo. Obrigado, tá? Não existe igreja que não seja sofredora. Toda igreja... Vou beber. Estou bebendo, tá? Obrigado. Vou beber tudo, tem que beber tudo. Daqui a pouquinho tem que sair tudo. Ela quer levar o copo, gente. Olha aí. Toma, obrigado. Obrigado, tá? Tinha que beber água toda. Vamos lá. É encontro de família. Ela está levando a sério. Então, assim, o que eu quero dizer para você? Em nome de Jesus. Existe algo chamado igreja sofredora. E na nossa cabeça existe a igreja que está aqui.
não existe igreja que não seja sofredora. Porque se um irmão padece, todos nós padecemos juntos. Então não dá para você se sujeitar ao Espírito do nosso Pai dentro de uma zona de conforto. Só que na nossa cabeça infantilizada, a gente acha que a fé vai nos colocar numa condição de conforto. Não vai. Por exemplo, nós vimos o nosso irmão Emerson ser assaltado segundo a fé. O Emerson foi assaltado segundo a fé. E segundo a fé, que excede todo entendimento, ele estava em paz no momento do assalto. Mas aquilo não era uma situação de conforto, mas era uma situação de consolo. Deus não trabalha com conforto. Às vezes, a gente diz assim no velório que o Senhor te conforte, não é assim? Não, irmãos. Não há conforto no sepultamento de um filho, não há conforto no sepultamento de um marido, de uma esposa. Há um consolo. Há um consolo de ressurreição, há um consolo de esperança, mas aquela situação nós vamos ter que enfrentar, e aquela situação é uma situação de desconforto. Então, abra sua Bíblia, em nome de Jesus, lá em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Tá bom. Êxodo 1. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, vamos ler o verso de número 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Amém? São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Quem está entrando no Egito? Quem está entrando no Egito? Uma família. Quem está entrando no Egito é uma família. Conduzida por quem? Conduzida por quem? Quem conduz essa família a entrar no Egito? O Pai. O Pai. O Deus e Pai está entrando com esta família no Egito. A gente tem conversado, irmãos, sobre esse olhar sobre Deus como Pai, baseado na revelação que Ele faz de si mesmo, e isso é fundamental para a nossa compreensão do nosso propósito, do nosso desígnio, da nossa vocação. Por quê? Porque Deus, quando se revela aos seus filhos, Ele se revela de um modo paternal, e como Pai, Ele nos envia. E como Pai, a sua conversa conosco é sobre propósito, a sua conversa conosco é sobre vocação, a sua conversa conosco é sobre desígnio. Por exemplo, o que José foi fazer no Egito? O que José foi fazer no Egito? Quem levou José para o Egito? José foi conduzido pela graça do nosso Pai
ao Egito, a fim de que ele fosse um instrumento do nosso Pai para tratar da fome no mundo. Quem foi que articulou tudo para que o mundo não sofresse fome na época em que José estava lá no Egito? Quem foi? Foi o pai por meio de José. Então, quando o pai levou José para o Egito, não era no José que ele estava pensando, era no cuidado sobre a terra, porque a terra inteirinha passaria por um tempo de fome, a terra inteirinha passaria por um tempo de escassez, a terra inteirinha passaria por 7 anos de não frutificar, e Deus envia José para lá, em circunstâncias adversas, a despeito da maldade dos irmãos de José, e usa a vida do José para trazer salvação, para trazer alívio, para trazer alento, para trazer saciedade às nações. Deus não colocou José no Egito para suprir a necessidade de José. Deus colocou José no Egito para suprir a necessidade do mundo. Amém, irmãos? Amém? Então, quem entrou no Egito foi uma família, conduzida pelo nosso Pai. Porque o Pai, quando você vai ter uma conversa com Ele, e quando Ele vai ter uma conversa contigo, é sobre propósito, sobre vocação, sobre cuidado, sobre envio, sobre desígnio, sobre sentido e direção. Amém? Então, quem está entrando no Egito é uma conduzida por quem? Pelo Pai. Sempre segundo um propósito. Amém? Agora vamos para o capítulo 3. Passaram-se 400 anos. Passaram-se 400 anos. Cerrou-se um ciclo completo. Você precisa lembrar que o número 40, 400, o 10 vezes 40, tem a ver com uma ideia de um ciclo fechado. Os Ixons que ocupavam a terra no período em que José entrou com seus irmãos e Jacó entrou com seus irmãos, foram dominados pelos outros povos e agora já não são mais os povos originários que estão ocupando o Egito. Agora é outro. Não conhece o Deus de Israel, não quer saber nem da história de José, e eles começam a escravizar. Queria que a gente lesse, por gentileza, o texto de Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1 mesmo. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Como é que Deus se apresenta a Moisés? Como é que Deus se apresenta a Moisés? Eu sou o Deus de
Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de... Eu sou o Deus de... Como é que Deus se apresenta a Moisés? Eu sou o Deus da família. Eu sou o Deus da família. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus da família. Eu sou o Deus dessas relações. Eu sou o Deus da história. Deus se apresenta para Moisés como um Deus de família. Deus se apresenta para Moisés como um Deus condutor de história. Moisés estava no meio do seu emprego. Qual era o emprego de Moisés aqui nesse momento? Qual era o emprego de Moisés nesse momento? Qual era a profissão de Moisés nesse momento? O que Moisés fazia? Ele era o que, gente? Ele era o quê? Pastor de ovelha. Ele estava no meio do seu contexto de trabalho. Ele estava no meio do seu contexto de emprego. E no meio desse contexto de emprego, Deus se revela para ele de uma forma sobrenatural, usando algo que era natural. Porque num contexto de deserto, nada mais comum do que uma sarça pegar fogo por causa do calor do deserto. Mas o que era sobrenatural? Aquela sarça, mesmo pegando fogo, ela não se consumia. Então Deus, no meio do contexto natural de empregabilidade de Moisés, Deus se revela de forma sobrenatural para trazer Moisés a uma consciência que Deus queria desafiá-lo e chamá-lo e convocá-lo. Até aqui, estamos caminhando? Estamos caminhando? Vamos dar só um salto agora, vai lá em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, que eu quero frisar algumas coisas aqui. Lá no verso de número 21 em diante, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Quem levou Israel para o Egito? Quem levou Israel para o Egito? Quem levou, irmão? O pai. Quem está tirando Israel do Egito? Quem está tirando, irmãos? O pai. Vamos entender uma coisa aqui que é importante. A gente precisa discernir a diferença entre direção e sentido. Casamento é direção. Formação de família é direção. Comprar, vender é direção. Mas qual é o sentido disso? Por exemplo, suponhamos que a gente faça aqui uma linha vertical. Fizemos aqui uma linha vertical. A linha vertical a gente pode chamar de direção. Direção. Suponhamos que a gente tem aqui outra linha horizontal. Essa linha horizontal a gente pode chamar também de direção. Uma linha, se ela tiver horizontal, ela é uma direção. A estrada que vai levar a gente lá para o centro de Magé, a estrada que liga Magé ao Saco, ela é uma direção. Ela é uma direção. Agora,
Suponhamos que a gente esteja, eu não sei aqui o sentido, suponhamos que a gente esteja no norte e queira ir para o sul. Norte e sul é direção ou sentido? Norte e sul é direção ou sentido? Sentido. E não direção. Então eu posso estar numa coisa que está dentro da direção. Só que se eu, suponhamos, tá, que aqui fosse o norte e o centro de Magé é o sul. Eu não sei, tá? Eu não sei, não estou com bússola aqui. Suponhamos que o centro de Magé fosse o sul. E eu quisesse ir para o centro de Magé. Eu boto o meu pé na estrada. Eu estou na direção? Estou na direção ou não? Estou. Só que ao invés de ir no sentido sul, eu fosse para o sentido norte. Quanto mais eu caminhasse, quanto mais eu usasse meu recurso, quanto mais empenho eu tivesse, mais distante eu estaria do meu objetivo. Que o meu objetivo estaria para chegar onde? No centro de Magé. Só que eu fui, ao invés de pegar o sentido do norte para o sul, eu fui totalmente contrário. Eu continuei caminhando cada vez mais para o norte. Egito é direção ou sentido? Egito é direção ou sentido? Egito é direção ou sentido? Quem conduziu Israel para o Egito? Quem conduziu, gente? Foi o pai. Quem conduziu Israel para fora do Egito? O pai. Então Israel é direção, então o Egito é direção ou sentido? É direção. O Egito é direção. Por quê? Porque ora o sentido é entrando e ora o sentido é o quê? Saindo. Por exemplo, casamento é direção ou sentido? Casamento é direção ou sentido? Hã? Casamento é direção ou sentido? Comprar é direção ou sentido? Vender é direção ou sentido? Plantar é direção ou sentido? Estudar é direção ou sentido? Tudo isso é direção. Agora, qual é o sentido pelo qual eu estou fazendo tudo isso? Pode ser algo que me amaldiçoe, ou pode ser algo que revele bênção. Porque isso está dependendo da direção? Não. Isso está dependendo do sentido pelo qual eu estou fazendo todas as coisas. Os irmãos estão alcançando? Por exemplo, tem um texto que vai dizer para nós, texto profético, que Israel, eu acho que é o texto de Oséias. Abra aí por gentileza. Oséias. Eu acho que é isso. Oséias, capítulo 11, do Egito. Não, é o outro. Peraí. Eles sobem ao Egito sem me consultar. É esse. Eles sobem ao Egito sem me consultar. Esse é o 2. Não, o 2 não. Não é o 0 não. Acha aí. Ele sobe. Isaías
Vai ver. Calma aí que também é ao vivo e a cores e a gente esquece o versículo. Eles sobem ao Egito sem me consultar. Quem achar aí primeiro me ajuda. Eles sobem ao Egito sem me consultar. Isaías 32? Abra aí, Isaías 32. Isaías 32. Isaías, capítulo 30, verso 2. Deixa eu ver aí que eu não estou achando. Pode ler aí, pode ler. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Vamos lá. Egito é direção ou sentido? Direção. Muitas vezes Israel foi ao Egito, mas com um sentido completamente contrário à vontade e ao propósito de Deus. Eles estavam fazendo a coisa certa na direção certa? Estava, porque Egito é direção. Só que eles estavam fazendo a coisa certa no sentido contrário, porque Egito não é sentido sempre. Às vezes o sentido é saindo e às vezes o sentido é entrando. Por exemplo, abra aí Oséias agora capítulo 11. Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11. Apenas o verso 1 e 2. Oséias 11, apenas o verso 1 e 2. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quem levou Israel para o Egito? O pai. Quem tirou Israel do Egito? O pai. Porque Egito é direção, mas às vezes o sentido é entrando e às vezes o sentido é saindo. Por exemplo, vai lá para Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, verso número 15. Perdão, Mateus capítulo 2, verso 14 e 15. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Vamos lá. Egito é? Ora, o sentido é entrando, e ora o sentido é saindo. Mas isso é sempre segundo o propósito, o desígnio, a vocação, a direção e o sentido de Deus, como Pai. Quem levou Jesus para o Egito? Quem levou Jesus para o Egito? O Pai. Quem tirou Jesus do Egito? O Pai. Por que a gente está conversando sobre isso? Porque no nosso coração, nós não podemos confundir a paternidade de Deus com o paternalismo. Nós não podemos confundir o cuidado de Deus
com uma proteção infantil, com uma proteção infantilizada, como se Deus estivesse na nossa vida para garantir para nós o ideal que imaginamos de vida. Não. Não. Por quê? Porque quando Deus chama os seus filhos, quando Deus convoca os seus filhos, Ele convoca os seus filhos para revelar aquilo que está no coração dele. Ele convoca os seus filhos para falar daquilo que dói no coração dele, daquilo que sangra no coração dele. Quando o pai convoca os seus filhos, ele convoca para abrir o coração dele. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Salmo 25. Salmo 25. Salmo de número 25. Salmo de número 25, verso de número 14. Salmo de número 25, verso 14. Acharam? Vai. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O que o Senhor faz com aqueles que o temem? Ele confia os seus segredos. Nós achamos que intimidade com Deus é você apresentar para Deus o que está no seu coração. Nós achamos que intimidade com Deus é você falar com Deus daquilo que te aflige e que te incomoda. Não. Intimidade com Deus é você começar a ouvir aquilo que incomoda e aflige o coração dele como um pai de família. Aquilo que incomoda, os íntimos de Deus ouvem o que incomoda o coração do pai. Então o pai, quando ele se revela aos seus filhos, ele se revela para falar daquilo que está no coração dele. E o que está no coração dele tem a ver com cuidado, tem a ver com carinho, tem a ver com ternura, mas também tem a ver com o propósito, com o desígnio, com a vocação, com a direção e com o sentido para onde tudo o esforço dele vai. Por exemplo, abra sua Bíblia aí agora, lá em Êxodo, capítulo 3 de novo. Êxodo capítulo 3. Êxodo 3. E aí nós vamos voltar para onde nós paramos. Êxodo 3. Veja, a partir do verso 7, olha, vê se você consegue, em nome de Jesus, ver o pai abrindo o coração dele para aquele que ele chamou como filho. Eu queria que você, em nome de Jesus, tivesse essa sensibilidade de Deus, para ver o pai chamando e abrindo o coração dele para o seu filho. E quando o pai conversa com o filho e abre o coração dele para o filho, ele está sempre conversando sobre cuidado, mas também está conversando sobre propósito, sobre desígnio, sobre direção e sobre sentido. Vamos lá para o texto, a partir do 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei que quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Segura aí. Se nós parássemos aí, nós teríamos um Deus que é pai paternalista. Um Deus que vê o povo sofrendo e vai lá e fala assim: tadinho dele, gente, está sofrendo. Puxa vida, olha como é que a vida dele está difícil. Está sendo assaltado, está passando por desemprego, está passando por problema de saúde, está passando por problema com os filhos, tadinho deles. E ele fizesse todos os seus esforços só para tirar você dessa condição. Se nós parássemos o texto aí,
você teria toda a razão do mundo para dizer assim: eu vou procurar uma igreja que cuida de mim, eu vou procurar uma relação que cuida de mim, vou procurar um casamento que cuida de mim, vou procurar um emprego que atenda às minhas expectativas, vou procurar um filho que atenda o meu ideal de filho. Se nós parássemos aí, você teria toda a razão do mundo para dizer assim: pastor, tudo que o senhor tem pregado aí ao longo desses anos é uma grande loucura, porque Deus é um pai cuidador e ponto, e acabou. Mas continua, irmãos, o texto não para aí, vai. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Segura aí. O que Deus está falando com ele? Eu não estou só tirando vocês do Egito, eu estou entregando a vocês uma terra. Vocês serão responsáveis por uma terra. Eu estou introduzindo vocês numa terra. A terra é boa, ela emana leite e mel, mas ela está ocupada por inimigos. Eu vou dar a vocês a responsabilidade de ocupar aquela terra e daquela terra tornar o meu nome conhecido dentre todos os povos. Porque quando o pai se revela aos seus filhos, ele sempre vai conversar sobre vocação, sobre desígnio, sobre direção, sobre sentido, sobre propósito. Amém, irmãos? Vai. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém... Segura aí. Agora vem, irmãos. Como é que um cristão filhote, um cristão ainda infantilizado, como é que nós, quando recebemos esse primeiro, e eu não estou falando de forma pejorativa, eu estou falando das fases da nossa vida e desenvolvimento de fé, como é que nós inicialmente, quando ouvimos o chamado de Deus e quando Deus como Pai se revela para nós e conversa conosco sobre desígnio, sobre propósito, sobre vocação, como é que nós reagimos a essa revelação de Deus? Como é que nós que estamos nos colégios, como é que nós que estamos nas comunidades, quando é que nós que estamos nesses ambientes de emprego difíceis, complexos, como é que nós que transitamos aí e vimos a miséria e vimos aquilo que dói no coração de Deus como Pai, como é que nós, ainda no estágio infantil, reagimos? Como é que nós reagimos? Esse momento eu vou deixar para os meus amigos, que é aí que entra eles. Eu fiz a introdução e vou até no banheiro que eu tomei essa água que a Agri me deu e acabou comigo. Vai! É assim, irmãos, um testemunho que foi dado aqui hoje do Emerson é muito legal para introduzir nessa pergunta. Não sei se está aí, diante do Pai que nos chama e revela o seu propósito, inclusive com a nossa vida, para quem o imaturo olha. Está aí, não está? Essa pergunta? Bota aí, Vanildo, por favor, a primeira pergunta. Mas assim, só para a introdução mesmo, hoje a gente viu que o Emerson ele colocou aqui para a gente. Isso é um exemplo clássico do nosso dia a dia. Isso pode acontecer. Se o Emerson, na sua condição de imaturo, ele olha para um assalto, onde está sendo ferido, está sendo subtraído dele algo que ele conquistou, que ele batalhou, ele vai numa condição de imaturo e vai até ter uma cobrança diante de Deus. Só que o Emerson,
não é como o pastor falou, né, um crente filhotinho, ele vai olhar diferente. É um olhar onde ele não vai reclamar nas redes sociais. Bandido bom é bandido morto. Ou assim, ele vai começar a questionar o porquê daquilo ter acontecido. Porque a vida de um cristão não tem a ver com autopreservação, não tem a ver com cuidado, não tem a ver com ele se blindar. Muito pelo contrário, o coração dele, como um coração maduro, ficou seguro diante de uma situação onde ele poderia ser arrancado da sua própria vida. Vamos ler a pergunta todo mundo junto? Vai. Diante, chama e revela seu propósito, inclusive com a nossa vida, para quem o imaturo olha. Para quem o imaturo olha. Então a gente vai ler agora o versículo 11. Se eu não me perdi, versículo 11. Isso aí. Moisés, porém, respondeu Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Irmãos, vamos seguindo a linha aqui do desenho. Deus chama Moisés, certo? Viu lá a chama, sarça ardente. E aí Deus se identifica: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Moisés sabia quem ele era. Eu não sei quantos os irmãos lembram aqui daquele desenho do Príncipe do Egito. Ali na construção, os irmãos lá que fizeram o roteiro botaram como se Moisés não soubesse quem ele era. Ele descobre posteriormente. Mas ele sabia que ele era um povo hebreu, que ele era descendente de Abraão. Então, quando Deus o chama, Deus evoca a identidade de Moisés. Só que um filho imaturo, para se safar e se resguardar, o que ele faz? Ele questiona. Para quem que ele olha? Ele olha para dentro de si. Porque, presta atenção, irmãos, se o pai se expressa para o filho e diz: cara, eu sou Deus, eu sou teu pai, e depois ele dá uma direção, um sentido, como é que eu vou falar para Deus: quem sou eu? Como que a gente toma essa atitude? Quem sou eu que posso fazer algo? Quem sou eu que posso vir ministrar no louvor? Quem sou eu que posso mexer na transmissão? Quem sou eu que posso dar aula no Ministério Infantil? Quem sou eu que posso dar aula na escola? Ser militar, ser advogado, quem sou eu? Quando eu faço essa pergunta, eu não estou olhando para o meu pai, eu não estou olhando para quem está dizendo, eu não estou olhando para o meu pastor, eu estou olhando para dentro de mim. Só que se eu olhar para dentro de mim, eu vou reconhecer que eu não posso fazer nada. Nós somos como vento passageiros, e é impossível a gente fazer as coisas por nós mesmos. Mas o meu pai, que é o meu sustento, é ele quem me chama. Então é porque é ele quem me chama, e por isso eu consigo fazer, por isso eu faço. Por isso a gente vive pela fé, porque a gente olha para quem está falando conosco. Então Moisés, nesse caminho de imaturidade, e que pedagogicamente é uma expressão da gente, quando a gente questiona tudo aquilo que a gente ouve da direção do Pai, do sentido, e nós questionamos, a gente está olhando para nós mesmos e não olhando para quem está falando. E depois, mais para frente, a gente vai continuar vendo os textos, a gente vai ver que toda hora Moisés está questionando Deus. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas isso. Mas a luta é difícil. A luta contra a carne, a luta contra o sangue, a luta contra a potestade. Ah, mas é difícil. Ah, mas vir para a igreja é difícil. Ah, mas não sei o que é isso, é difícil. Ah, mas amar o próximo é difícil. A gente está sempre olhando para nós. Quando a gente dá essa resposta, quando a gente começa a resposta com isso, ah, mas é difícil, a gente está sempre olhando para nós e não para quem está falando. Irmãos, isso é sério. A gente está diminuindo o Pai, a nossa compreensão. Quando eu falo, ah, mas é difícil, quem sou eu? A gente fala para o Criador, quem sou eu? A gente toma as rédeas, ah, quem sou eu? Ah, mas eu não concordo. Eu falei isso semana passada, mas eu não concordo.
mas é a palavra que fala. A gente tem que olhar para o Senhor e saber que Ele é o nosso pastor e de nada temos falta. Então o Pai se revela: Moisés, eu sou o pai, sou teu pai, sou o pai do teu avô, sou o pai do teu pai, sou o pai do teu bisavô. Então sou eu que estou falando. E aí Moisés questiona: mas quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? E aí Deus, fala assim, ele olha para Moisés: quem é você? Você é minha imagem conforme a minha semelhança. Então, quando nós temos esse questionamento, é porque nós estamos olhando para nós mesmos e não para quem está falando, quem está dizendo para nós. E Deus evoca essa identidade, Ele nos lembra, mas nós precisamos ter fé e crer no que Ele fala, porque se Ele está falando, quem sou eu para questioná-lo? Jó, quando questiona Deus não responde nada, ele só pergunta: aonde você estava, Jó? Quando eu criei isso, criei aquilo, aonde você estava? Irmãos, quando você está lá no ambiente de educação e chega lá aquelas crianças, aqueles adolescentes, todo problemático, problema com os pais, arrebentados emocionalmente. Nós temos visto as crianças sendo atacadas em nosso país, amachadadas. Cada vez mais os colégios estão sendo massacrados. Os colégios estão sendo massacrados de forma assim, absurda. Nós temos um índice de educação baixíssimo no sentido de desenvolvimento do analfabetismo funcional. Nós temos 69%, a cada 4 crianças, uma criança não sabe, um adulto, alguém que já foi alfabetizado, não sabe interpretar o que leu, não sabe interpretar o que leu. Nós temos um sistema maldito, e você foi colocado, tal como Moisés, lá nesse lugar. Moisés estava lá cuidando das ovelhas, mas ele cuidava das ovelhas como quem cuida das ovelhas pensando em quem? Em si, normal. Moisés ainda não conhecia o Pai, Moisés ainda está no seu estado de ignorância, então ele está lá, e de repente, naquele ambiente natural, acontece algo naturalmente, mas que se manifesta de forma sobrenatural, e Deus chama a atenção dele. Irmãos, quantas coisas têm acontecido no seu ambiente de trabalho, de forma natural, e que muitas vezes Deus tem chamado você para um olhar sobrenatural a respeito daquilo. Deus tem chamado a sua atenção a respeito daquilo. Deus tem dito: você está vendo? Você tem até dó. Você às vezes tem até dó. Mas Deus não chamou a gente para ter dó. Deus chamou a gente para ser compassivo. Ter compaixão. Quem tem dó, chora e tudo. Meu Deus, eu não aguento ver as crianças assim, não aguento ver o pessoal lá do meu trabalho passando por isso. Olha que a minha amiga de trabalho está passando, meu amigo de trabalho. Quem tem dó tem até choro, chora. Mas quem tem compaixão se movimenta na direção de alívio, de socorro, de cuidado, de amparo. O compassivo, ele estende a mão, ele se movimenta, ele não fica chorando. Ele até chora, mas vamos lembrar? Aquele que leva a preciosa semente. Como? Quem lembra? Andando e chorando. Nós choramos, mas como nós não somos o povo da dó, nós somos o povo da compaixão, nós choramos mais o quê? Andando, nós vamos nos movimentarmos na direção daquele que está sofrendo.
Então eu não sei o que tem acontecido nos seus ambientes de emprego, nos seus ambientes de vivência. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: tem algo lá que incomoda o coração do nosso Pai, e que muitas vezes você está distraído, cuidando da sua vida como quem cuida de bicho, e esqueceu que Deus te chamou para ser um pastor de gente, de pessoas. E às vezes você olha aquele quadro todo grande e você se vê muito pequeno, e você olha assim: Senhor, quem sou eu? Olha a complexidade, olha como é difícil, eu vou fazer o quê? Se Deus está te chamando, é porque Deus é que vai garantir a você todas as condições de enfrentamento. Esse questionamento é interessante a gente pensar que quando a gente questiona, esse questionamento, você pode até orar, ler a Bíblia, mas quando a gente faz esse questionamento, é porque na nossa cabeça a gente faz uma matemática rápida. Às vezes parece que é meio que inconsciente. Pô, eu sou pequeno, eu trabalho numa empresa lá, como é que eu vou falar para um gerente para vir lá de cima o sistema para que dê tudo certo lá? Mas assim, onde que eu quero chegar? A gente questiona que a gente não consegue fazer porque a gente faz a medição de tudo. Mas é porque está na nossa capacidade. Eu não consigo porque eu não tenho capacidade para isso. Só que a gente tem que olhar para quem está falando. E é justamente porque você não consegue que a gente vai conseguir fazer, porque é Ele que está falando, porque Ele faz o impossível. Deus deixa claro que a gente não consegue. E aí é por esse caminho de sujeição que a gente faz. Porque se a gente faz porque a gente consegue, então Deus não está no negócio. Porque aí vai estar tudo sob nosso controle e não sob o controle de quem está falando. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Isso. Não, são 3. É o contrário, desculpa. Irmão, eu cometi uma gafe aqui. De cada 4, 3 são analfabetos funcionais. Eu fiz o contrário. De cada 4, 3, tá? São 3. Bom. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Olha o que o autor de Hebreus vai me dizer para nós. Verso 1 e verso 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Para quem você deve olhar, irmãos? Para quem? Para você mesmo ou para aquele que te chamou? Irmãos, o que lá nas suas vivências tem incomodado o coração do Pai, e o Pai tem falado com você? O que tem causado a você sofrimento, porque você viu que o coração do nosso Pai tem sofrido? Você acha que Deus colocou Israel no Egito por causa de Israel? Você acha que Deus te colocou nesse ambiente onde você vive, nesse casamento onde você está, por causa de você? Não, Ele ama você. É lógico que Ele ama você, mas Ele ama você dentro do sentido e do propósito da família, porque a sua vida tem um sentido e um significado dentro desse encontro de família. Irmãos, preste atenção aqui em nome de Jesus. As pessoas que convivem com você são suas filhas, são seus filhos, são seus pais, são suas mães, são seus irmãos,
Eles não parecem, e você não vai sentir que eles são. Mas um dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e todos os nossos sentimentos estiverem alinhados com a fé, estiverem alinhados com a revelação, você vai ver que o tempo todo, aquela pessoa dentro da sala de aula, era o teu filho, era a tua mãe, era a tua irmã, aquela pessoa que trabalhava contigo, que convivia contigo e que sofria, e você não se via parte, por isso o teu coração não doía, ela sempre te pertenceu. Jesus Cristo morreu na cruz, não por estranhos, Jesus Cristo morreu na cruz pelos irmãos dele, pelos filhos dele, e hoje nós nos submetemos a isso por fé, não por sentimento. Eu não sinto que vocês são meus irmãos, eu creio que vocês são meus irmãos. Eu não sinto que às vezes a conversa que a gente tem com o traficante, eu estou conversando com o irmão, com o filho. Eu creio que é um filho, eu creio que é um irmão. Você está entendendo, irmão? Meu irmão, em nome de Jesus, se você é um pai, se você é uma mãe, se realmente você ama alguém, creia na palavra de Deus. Os seus filhos são mais do que parecem, seus pais são mais do que parecem. Sai do meio da parentela. Você não está lá para resolver o problema da tua vida, você não está lá para resolver o problema da tua fome, você não está lá para encher o teu estômago, você está lá para encontrar-se com seus irmãos, filhos do nosso Pai. Você está entendendo, meu irmão? Você não vai sentir isso, porque isso é por fé e não por vista. Você não vai sentir isso. Parece que o teu filho é só aquele que você bota na cama, mas um dia, meu irmão, quando tudo isso for alinhado, você vai olhar para o lado e falar assim: meu Deus, como eu pude ter deixado o meu filho tão negligenciado, que passava perto de mim todos os dias, com a barriguinha cheia de verme, e eu nunca, nem sequer chamei para sentar com os outros filhinhos para tomar um café. Eu nunca me ocupei nem de dar uma verminose para aquele meu filhinho que passava lá assim, descalço, largado. Irmãos, eu não sei o que você está fazendo na vida, não sei aonde você está empregado pelo nosso Pai, mas eu sei de uma coisa: o nosso Pai está revelando o que está no coração dele, o que está no coração dele. Você tem visto o sofrimento lá? Você tem visto o sofrimento lá? Você acha que eu te coloquei lá por causa de você? Você acha que você está nesse casamento por causa de você? E você está encronhado aí nesse casamento porque você está o tempo todo pensando em você? Sai disso. Entenda que a direção e o sentido tem a ver com a vontade do Pai, o propósito do Pai, e não com a tua satisfação. Meu irmão, nós vamos ficar aqui nesse primeiro ponto hoje, mas eu queria que você, em nome de Jesus, vou pedir aqui, cadê o Emerson, está aí? Pedir a alguém que toque aqui uma canção, e eu queria que você orasse. Eu queria, em nome de Jesus, que você orasse. Queria desafiar você a perguntar para o Pai, a pedir para o Pai te levar aonde você tem vivido. Eu pedi para o Pai para você ser levado por Ele a situações que talvez você já sabe que aquilo dói o coração do nosso Pai, e que o Pai está sussurrando no seu ouvido, dizendo assim: meu filho, eu tenho visto de fato a opressão dos meus filhos naquele lugar, mas eu não os criei para isso.
Eu não os criei para que com 11 anos de idade ela ficasse grávida, transando à torto e à direito. Eu não criei para que com 13 anos de idade ele estivesse correndo aí com uma arma na mão. Eu não criei para que com 50 anos ele morresse infartado, porque passou a vida toda correndo para lá e para cá atrás de dinheiro, porque achava que a vida se tratava de garantir condições de subsistência. Eu não criei para ele passar a vida viajando para lá e para cá, como se a vida fosse um passeio, um playground, e ele termina a vida futilmente, sozinho. E nem filhos querem ter, porque filhos podem atrapalhar as viagens que eles querem fazer pelo mundo, mas eles vão descobrindo que eles estão esterilizando a descendência deles. Quando eles morrerem, acabou, a vida acabou com eles, porque eles se esterilizaram numa vida completamente infantilizada. Nunca mais ficará uma semente de Deus através deles. Você está entendendo? Eu não sei aonde você está, aonde você vive, mas uma coisa eu sei. Eu tenho certeza que lá tem coisas que doem o coração do nosso Pai, e o nosso Pai quer abrir o coração dele para você, porque ele te chama de íntimo, ele te chama de meu filho amado. Ele quer sentar com você como alguém que deita no divã, e você ali como aquele psicólogo que ouve o que está no coração de quem está deitado no divã. Ele quer abrir para você o coração. Nessa manhã, quem está no divã não é você, quem está no divã é o nosso Pai, e Ele está desafiando a você: meu filho, ouça o que está no meu coração. Sai disso aí, ouça o que eu ouço as dores do mundo, eu ouço as crianças estupradas, eu ouço as crianças que foram privadas de serem amadas pelos seus pais, porque os seus pais foram totalmente relapsos. Eu ouço, e eu não sei de tudo que o nosso Pai tem ouvido, mas eu sei que Ele enviou cada filho dele para a terra, e em cada lugar desse existe um clamor de gente oprimida. Então ore em nome de Jesus. Ora, Felipe. Pai, são tantas circunstâncias que afetam o nosso dia a dia, ó Pai, e que nos atrapalham, ó Pai. Na verdade, nós, ó Pai, na nossa infantilidade, na nossa imaturidade, ó Pai, deixamos que as circunstâncias, ó Pai, atrapalham, ó Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ó Pai. Às vezes estamos até com a direção correta, ó Pai. Às vezes nós casamos, nós trabalhamos, ó Pai.
mas fazemos tudo isso, ó Pai, sem sentido, ó Pai. Deixamos, ó Pai, que o nosso coração, ó Pai, os nossos desejos, ó Pai, falem mais alto, ó Pai, do que aquilo que o seu coração está dizendo pra gente, ó Pai, do que aquilo que está no seu coração, ó Pai. Então, por favor, Senhor, hoje nós te pedimos não só direção, ó Pai, mas queremos estar dentro do sentido, ó Pai, que o Senhor nos dá no dia a dia, ó Pai. Que possamos sair daqui, ó Pai, não só revigorados, ó Pai, mas sensíveis à Tua voz, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou a Sua vontade em Cristo Jesus, ó Pai, e hoje nós podemos enxergar, ó Pai. Mas essa vontade, ó Pai, ela só pode ser feita, ó Pai, quando vamos em direção aos nossos irmãos, ó Pai. Quando buscamos apenas nossas realizações, ó Pai. Quando buscamos apenas desempenhar, ó Pai, papéis dentro da sociedade, a fim, ó Pai, de satisfazer, ó Pai, o que está no nosso coração, ó Pai. Nós nos tornamos, ó Pai, não filhos, ó Pai, mas apenas prestadores de serviço, ó Pai. Então te pedimos, ó Pai, que estejamos sensíveis para escutar aquilo que está no seu coração, ó Pai. Aquilo, ó Pai, que vem de Ti, ó Pai, nunca que vem de nós, ó Pai. Porque o que vem de nós é egoísmo, ó Pai. O que vem de nós é apenas a satisfação, ó Pai, do nosso ego, ó Pai. Mas que possamos, ó Pai, estar sempre no seu caminho, ó Pai. Que possamos ir para a cruz, ó Pai, todos os dias, ó Pai. Ir para a cruz, ó Pai, diante dos nossos irmãos, ó Pai. É assim, ó Pai, que nós choramos, ó Pai, e agradecemos, ó Pai. Não porque somos merecedores, ó Pai, mas porque Sua graça nos sustenta dia após dia, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Dê um abraço apertado no teu irmão. E que em nome de Jesus você ouça e se sujeite àquilo que está no coração do nosso Pai. Porque tem coisas que doem muito o coração do nosso Pai. E Ele quer abrir o coração dele com você. Amém e amém.